Irmãos, eu já saudei no início, né? Então não preciso saudar de novo. Tava ali. Agora, quando a gente sobe aqui, dá um gelo, né? Quem vem aqui ministrar a palavra e dar um gelo? É só eu? O Sidney dá um gelo. E estava ali orando, agora aqui orando. Falei, Senhor, eu preciso da tua graça, né? E parece assim um jargão, eu preciso da graça de Deus. E eu quero falar hoje justamente sobre isso, sobre a graça de Deus. Porque se não é a graça de Deus, eu não tenho nem condições de falar aqui para vocês. A graça de Deus é a razão da gente estar aqui. Se não é a graça de Deus, nós não estaríamos aqui e nós não estaremos vivos aqui nessa terra. Tudo é em torno da graça de Deus. Uma frase que a Denise veio aqui agora há pouco e falou, eu não sou digna, né? Eu cravo na minha memória. A Denise falou, eu não sou digna de ser abençoada. Nenhum de nós somos dignos de ter, ou de receber, ou de ser alguma coisa. Tudo é pela graça. Mas o que qual a definição da graça que tanto se fala? Seja num púlpito, seja em termos de igreja, se fala muito da palavra graça. Deus me deu uma graça. É só a graça de Deus. Ou só pela misericórdia de Deus. Então, nós vamos falar um pouco, mas eu quero me embasar num texto aqui que está em Efésios, bem conhecido esse texto. Efésios capítulo 2 e o verso 8. Efésios 2 e 8 diz: porque vamos de novo, porque sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, ou melhor, o significado da graça. Graça é oferecer um favor a alguém e esse alguém não merecer esse favor. É isso. Graça é Deus dar a alguém um presente, fazer um favor para alguém e esse alguém não merece isso. Isso é graça. A graça é um pouco diferente de misericórdia. Em João 3,16, um versículo chave, porque Deus amou o mundo, ou seja, o amor de Deus é por toda a humanidade. Isso é misericórdia. Se não fosse esse amor de Deus por toda a humanidade, ou melhor, essa misericórdia, ela faz com que, ou melhor, a pessoa que não tem Deus, o mundo todo,
ele não é digno de viver. Ele é digno de morrer. Por isso, ele não morre por causa da misericórdia de Deus. A parte B do versículo 16 de João 3 diz, ou melhor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A parte B está falando de graça. A graça foi inaugurada com Jesus Cristo. No termos de igreja se fala muito o tempo da lei e o tempo da graça. Jesus veio trazer a graça. A morte de Jesus na cruz foi um favor que Ele deu para nós sem nós merecermos. Então todo aquele que recebe Jesus, ele recebe a graça. Se você recebeu Jesus, você recebeu a graça, você está debaixo da graça. Se você está fora de Deus, você não está debaixo da graça, você está debaixo de uma misericórdia que é comum a toda a humanidade. Todo ser humano, ele respira pela misericórdia de Deus. Todo ser humano, ele está vivo hoje, pecando, errando, fazendo tudo o que ele bem quer. Mas ele precisa agradecer a Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus, ele não estaria vivo. A graça de Deus sobre nós, hoje, nós estamos aqui nessa manhã por causa da graça de Deus. Se não for a graça de Deus sobre a minha vida, eu falando algo aqui de Deus para você, se não é a graça de Deus, de nada tem valor. São palavras vazias. Deus pode me usar para liberar uma palavra dele para a sua vida nessa manhã. E isso não vem do meu esforço de orar, do meu esforço de qualquer sacrifício físico, humano que eu possa fazer. Isso é pela graça de Deus. Ou seja, é um favor que Ele me faz sem eu merecer. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos exterminados, mortos. A Bíblia diz que nós somos maus. Não sou eu que está dizendo isso. A Bíblia diz que nós somos maus. E pessoas más fazem coisas más. Se nós tentamos ser alguém bom, é por causa da graça de Deus. Aleluia! Sabe como nós funcionamos na graça? É como um carro. Tem alguns carros que tem um limitador de velocidade, né? Você clica ali e agenda eu quero 80 por hora. É o limitador do carro. Ele não vai ultrapassar 80 km por hora. Você pode acelerar ele ao máximo. Vai cortar,
porque ele não vai ultrapassar aquela velocidade. O Espírito Santo, ele trabalha em nós dessa forma, ele nos limita. A diferença é que eu posso destravar o botão do limitador, mas ele nos limita. Porque eu, de mim mesmo, eu quero fazer tudo errado. Porque a Bíblia diz que eu sou o mal. Então, se não for a graça de Deus sobre a minha vida, eu vou fazer tudo errado. Por isso que o Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, ele é um limitador. Quando eu chego nos 80 por hora, ele me diz: Adriano, você já está no teu máximo. Tira o pé do acelerador. É isso que ele faz com a gente. Agora, se eu disser, porque eu sou o mal, se eu disser para a graça, não, eu estou com pressa, eu não quero respeitar os 80 por hora e eu vou seguir em frente. Eu vou em frente. Eu saio debaixo da graça e eu entro na misericórdia. Por que as pessoas, quando saem da igreja, elas começam a fazer tudo errado lá fora? Porque ela saiu debaixo da graça. E ela só não morre porque ela está debaixo da misericórdia. Nós temos um limitador em todas as áreas da nossa vida. As áreas que nós somos fortes, as áreas que nós temos as nossas fraquezas, Deus, ele vai nos limitando, ele vai falando com a gente. Olha, por aqui não vai. Ele vai fazendo com que eu não passe os 80 por hora. Mas sempre tem os pés de chumbo, né, irmãos? Os apressadinhos, uma viagem que é para fazer em 3 horas. Dá para fazer em 1h30. Né? Ou seja, vai extrapolar o limite. O Espírito Santo, a graça, ele não vai te impedir de ultrapassar o limite, mas ele vai te avisar. Deus nos avisa. Ninguém cai de um precipício, se lança de um prédio sem ser avisado. Ele é avisado. A Bíblia diz em Romanos 3 que 3:23, todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz também, se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Isso não é um pretexto para sair fazendo baderna, né? A Bíblia diz também, em Romanos 6, que se nós estamos debaixo da graça, o pecado não nos domina. Irmão, o pecado está te dominando? Você pode não estar debaixo da graça. Quando uma pessoa peca,
e ela já não liga mais, já não constrange mais ela, já peca há tanto tempo que é rotina, é habitual, então não constrange mais. Não está debaixo da graça. Pode estar debaixo de um teto de igreja. Mas estar debaixo de um teto de igreja não é sinônimo de estar debaixo da graça. Estar debaixo da graça é depender da graça. Rejeitar, não deixar o pecado dominar. A graça de Deus. Houve um homem, Paulo, o escritor das cartas, das inúmeras cartas do Novo Testamento, ele passou por maus pedaços. Quem já leu as cartas, a história de Paulo, sabe, perseguições, enfermidades, açoites, enfim, prisões. No capítulo 12 do segundo livro aos Coríntios, Deus traz algumas revelações a Paulo do céu. E Paulo diz: eu recebi do Senhor revelações que ao homem não é lícito falar, de tanta riqueza de coisas lindas que Paulo viu. Deus deu um presentão para Paulo. Quem não queria ter uma experiência dessa? Ver coisas futuras, ver o céu, ver as ruas de ouro, enfim, algumas teorias lá em Apocalipse. Mas isso custou um preço para Paulo. Custou. Um espinho na carne. A Bíblia diz que após Deus trazer todas essas revelações para Paulo, Paulo recebeu na vida dele o que ele chama de espinho na carne. Irmão, vai entender o que é esse espinho na carne. Não está claro. Alguns dizem que é uma enfermidade que Paulo tinha, mas eu não posso afirmar, tá? O que eu posso afirmar que incomodava Paulo? E incomodava a ponto dele orar a Deus 3 vezes. Ele orou para Deus 3 vezes, para Deus arrancar aquele espinho na carne dele, da carne dele. E Deus disse: não, esse espinho vai ficar aí, cravado na tua carne. Irmão, mas Deus não quer abençoar seus filhos? Que seus filhos estejam bem? Que seus filhos não tenham problemas? Não tenham dores? Não tenham dificuldades? Às vezes. A Bíblia diz que o sol da justiça nasceu para o justo e para o injusto. Essa palavra sol da justiça está falando do calor que a gente recebe aqui nessa terra, calor de tudo que acontece.
problemas, enfermidades, enfim. A resposta de Deus para Paulo foi: Paulo, a minha graça já está bom para você. O que Deus estava querendo dizer para Paulo? Paulo, você é um pecador. Você não merece nada. Você faz tudo errado, Paulo. Você quer se livrar desse espinho da carne? Quer, não quer? O que eu posso te dar é algo que você não merece, mas eu estou te dando a graça, o necessário para ser salvo. Foi essa a resposta que Deus deu para Paulo. E nós queremos algo semelhante. O que eu vou falar aqui não é novidade, nós temos a Júlia e é uma guerra diária. Que tem coisas que só nós sabemos. Você acha que nós já não oramos? Bem mais de 3 vezes. Para Deus fazer alguma coisa? Deus, faz isso. Até quando? Quando que vai acontecer, Deus? Nós estamos debaixo da graça. Quem sabe até agora Deus está dizendo: Adriano, Josi, minha graça tá bom. Eu citei isso. E eu sei que vocês todos aqui têm problemas grandes. Talvez alguém aqui esteja dizendo: até quando eu vou ficar nesse trabalho, ganhando esse salário mínimo? Até quando, Senhor? Faz tantos anos eu não saio dessa situação. Talvez a resposta seja: meu filho, minha filha, a minha graça te basta. Né? Talvez uma enfermidade, irmãos, que talvez há tempos, há casos e casos. Deus, até quando eu vou ficar com essa enfermidade? Me cura, e vai lá na igreja, não sei das quantas, naquela igreja famosa lá que sempre acontece alguma coisa, e vai aqui, vai lá, e nada. Aí Deus está dizendo: a minha graça te basta. Você não é merecedor nem disso, mas eu estou dando isso. Quem sabe Deus esteja dizendo para nós aqui: Adriano, você não é digno de onde você mora, do teu carro, do teu trabalho. Você não é digno de ter saúde, você não é digno de estar aqui hoje. Mas como Deus dizendo: como eu sou bom, eu te dou a graça. É o necessário para você ter a vida eterna. A graça de Deus é o que nós precisamos. Nós queremos tantas coisas, irmãos, e deve estar passando aí na sua cabeça: trocar de casa, trocar de carro, ter um trabalho melhor, aumentar aquele cômodo na sua casa, trocar as janelas, trocar os móveis, tantos sonhos, e nada disso é errado, de forma alguma. O prazer de Deus é abençoar. E eu oro para que você consiga essa graça. Mas nem sempre o que nós desejamos é o que Deus quer. Talvez você planeja tantas coisas hoje, agora. Quem sabe daqui a um mês você está morando em outro estado.
coisa que jamais você pensava. Mas capaz, eu não sei o dia de amanhã. Deus é que conhece o meu futuro. Deus já sabia o nosso nome mesmo antes de sermos gerados. Salmo 139. Tudo está quando estamos debaixo da graça. Ele que controla, Ele que conduz, Ele que direciona a nossa vida. Como aconteceu com Paulo. E Paulo, gente, ele não queria nada demais. Paulo, ele só queria se livrar daquilo que perseguia ele todo dia. Que importunava ele todo dia, aquele espinho na carne. É o mesmo que nós fazemos com aquilo que nos incomoda. Alguma coisa, Deus, me ajuda nisso. Arranca isso de mim. Tira aquilo de mim. Senhor, me muda de setor, aquele meu chefe lá, eu não aguento mais ele. Né? Não, fica aí. A minha graça é mais importante do que fazer isso. Você não merece nada disso, mas eu estou te dando isso. A graça de Deus sobre nós é o que nós mais precisamos hoje, aqui, nesse momento, é estar debaixo da graça de Deus. Porque é ela que vai nos conduzir aos céus. Jesus, Ele nos liberou essa graça. Irmãos, para orar, de nós mesmos nós não oraríamos. Ah, irmãos, eu fiz uma campanha de 40 dias de jejum e oração e eu venci. Se não fosse a graça, você não passaria do primeiro dia. Ah, eu tenho orado faz tanto tempo, 1 hora por dia, eu dedico a minha vida em oração. Se não fosse a graça, você não oraria 1 segundo. Tudo é pela graça. Até para se arrepender, o homem precisa da graça. Para vir para a igreja, nós precisamos da graça. O que eu quero dizer com isso? Que nada é de nós mesmos. Eu não tenho nada se não fosse a graça. Nós não seríamos nada se não fosse a graça de Deus. Por isso que Deus é maior. Por isso e por muitas outras coisas que Ele é maior do que toda a humanidade. Toda a humanidade depende do Senhor. Até aquele ateu que não crê em Deus, ele nem sabe, mas ele depende de Deus. Ele depende de Deus porque se ele não dependesse de Deus, ou melhor, ele estaria roubando o ar que ele respira, porque o ar não é dele, o ar é de Deus. Nós dependemos de Deus. Eu não sou muito bom com papel, não. Já acabou aqui. Eu vou atropelando, né? E daí depois eu me perco ali. Nós necessitamos da graça de Deus. Se não é a graça de Deus sobre nós,
Talvez da primeira vez que a gente pecou, Deus já havia nos colocado um X de deletar. Já estaríamos sei lá onde. Mas nós estamos aqui porque Deus nos deu uma segunda chance. Uma chance de retomar, de ser restaurado. Porque a bondade dele se renova toda manhã. A misericórdia de Deus se renova toda manhã. Por isso nós estamos aqui. A graça que é de graça. Já viu aquele termo de graça, como é que é? Nem injeção na testa? Como é que é aquele ditado? De graça até injeção na testa. De graça mesmo, irmãos. Você pode ver aquelas propagandas que fazem. Compre o primeiro, o segundo você leva de graça. Mas você vai ter que comprar o primeiro. E muito provavelmente o segundo tem uma parcela de preço já embutida. Então não é bem de graça. Tem um ditado, não sei se aqui no interior tinha, de graça nem relógio trabalha. Tem essa ou não? Tem. Como é que é, Kelly? Colocar pilha, se colocar pilha não trabalha, a pilha tem que pagar. Ou tem aqueles de corda, mas você tem que balançar o braço para ele trabalhar. Tudo é pago. A não ser a graça. Ela é de graça. A graça de Deus não paga. A graça de Deus, ela é gratuita. Não vem de nós, a Bíblia diz. Até para crer o homem precisa de Deus. Ele depende da graça. A graça que nos dá a vida eterna. Talvez você não está debaixo da graça. Está debaixo de uma misericórdia comum para toda a humanidade. Eu quero dizer que você precisa da graça, está debaixo da graça, para você ter uma vida eterna com Jesus Cristo. Amém? Eu acho que eu fui rápido, né? Meu Deus do céu, muito rápido, nunca fui tão rápido assim. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. A graça de Deus tem nos sustentado. O Senhor tem nos sustentado com a sua graça, com a sua misericórdia. Nós bendizemos o nome do Senhor nessa manhã. Bendizemos o nome daquele que era, que é e que há de vir. Bendizemos o nome do Senhor Jesus Cristo, o dono da vida, o dono da graça. O Senhor é o Rei sobre todas as nações. O Senhor é o Rei, Senhor, sobre esta igreja, sobre este povo. Senhor, nós somos dependentes da Tua graça, dependentes da Tua presença, Pai. Nos colocamos aqui, Pai, como indignos. Colocamos aqui, Pai, como necessitados. Nos colocamos como dependentes do Senhor. Nos colocamos nessa manhã, Senhor, como aquele que não merece nada, nenhum favor. Nos colocamos como aquele, Senhor, que não merece receber bênção. Mas nós pedimos a Tua graça sobre nós. Pedimos a Tua graça sobre este povo, a Tua graça sobre esta igreja. A Tua graça, Senhor, a Tua proteção, a Tua misericórdia. Que em nome de Jesus
Satanás não venha tocar, Senhor, em nada que o Senhor nos deu, em nada, Senhor, que é nosso, que o Senhor nos deu por herança, mas que tudo esteja protegido, Senhor, com a Tua graça, com a Tua presença. Em nome de Jesus, esconde-nos debaixo das Tuas asas, esconde-nos debaixo da Tua proteção, esconde, Senhor, a nossa saúde debaixo da Tua proteção, esconde, Senhor, o nosso coração debaixo da Tua proteção, que estejamos protegidos pela Tua vida, pela Tua graça, pela Tua presença. Nós Te louvamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento.